E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento lógico das análises, sabendo exatamente o melhor momento de compra, o melhor momento de venda, entender os ativos para saber uma possibilidade de compra, uma possibilidade de venda, em que região que seria melhor entrar ou comprar. Por isso, seja muito bem-vindo aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e vamos juntos aí nessa crescente. Todos os dias aqui eu costumo trazer conteúdo para vocês a partir das 18 horas. Trago aqui super dicas para você ir tendo as escamas dos olhos caindo e você entendendo melhor o ativo. Vou fazer uma entradinha com mais duas taxas, porque o meu pensamento foi venda no início dessa região. Ele subiu, mas sem muita força e tentou buscar essa região de topo acima. Só que se você perceber, todas as regiões estão fechando com pavio, tá? Então, qual é a minha qual é a minha expectativa? O gráfico vai fazer o movimento da onda, vai chegar aqui, não tem força e vai recolher e vai voltar para a região de baixo, tá? Por isso que eu já entro aqui pesado, sem medo de ser feliz. Vamos lá, vai fechar. Pena que não computou as três taxas, mas ele vai continuar caindo, euro USD. Deixa eu ver se eu pego ele na sequência aqui, Já vou pegar ele mais uma vez na sequência, tá? Porque é venda, não adianta. Aqui a região é de venda, Pena que ele não computou as três taxas aqui, né? Pena, seria uma entrada linda, mas eu pego ele aqui na movimentação. Pessoal, essa semana que passou, nós falamos bastante sobre suporte e resistência aqui, né? Então, eu sempre procuro, não sei se você já prestou atenção, eu sempre procuro trazer algumas temáticas assim durante a semana. Então, tem semana que eu falo mais sobre suporte e resistência, tem semana que eu falo mais sobre tendência, e assim sucessivamente. Tudo vai depender daquilo que o gráfico mostra, daquilo que o gráfico traz, né, as oportunidades que os gráficos nos dão. Por exemplo, agora aqui, entradinha na tendência, tá lá, tá? Perfeito, Fiz aquela entrada aqui no fechamento dessa região. Ele acabou não computando as três taxas, depois voltou aqui para esse movimento e eu entrei vendido novamente. Nós vamos falar um pouco sobre essas entradas. Aqui eu entrei com três taxas, não computou as três, mas saí lucrativo. E aqui mais uma entrada. Eu vou falar um pouquinho sobre essas entradas, mas antes disso, lembrar você que é novo aqui no canal, eu deixo esse e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas, divididos em 30 páginas para você estudar mais sobre os padrões de velas e saber aplicar aí no seu dia a dia, nas suas operações. Para baixar é simples, basta você vir aqui no canal do YouTube. Na descrição do meu canal você vai encontrar os links para isso, assim como abaixo de cada videoaula. Então aqui você vai encontrar o canal do Telegram, vai encontrar meu WhatsApp, vai encontrar meu Instagram e vai encontrar o link da área do aluno. E este link é onde você pode fazer a sua inscrição para fazer parte do treinamento, fazer parte da área do aluno, ter suporte diretamente comigo e vamos juntos aí crescer, acelerar os seus conhecimentos. Talvez coisas que você demoraria anos aí a aprender de uma vez por todas como é que se faz. Aqui tem o meu canal do Instagram também, Cadu, tem uma dúvida do link, manda uma mensagem aqui para mim. Cadu, eu queria saber forma de pagamento, manda aí para mim. Apesar que tá tudo lá escritinho, né, pessoal? É só ler, mas tem gente que tem uma certa preguiça, não tem problema. Manda um direct aqui para mim, Cadu Rinaldi, ainda com 60% de desconto. Link para aquisição do treinamento está aqui, resultados EAD, resultados aqui nos stories, eu posto tudo aqui sobre os alunos, sobre o que é preciso para você também aprender com eles, tá bom? Inclusive aqui, aqui é o canal do Telegram. Quando você entra para fazer o download, você entra aqui, mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você abaixa o seu e-book, tá? Aqui dentro você vê resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui. Aqui como o Geilson, batendo meta, ótima semana se iniciando, Geilson, meus parabéns. Aqui é o José também, ótima semana, ótimo início de semana, José.
O José também utiliza a ferramenta Hunter. A ferramenta Hunter está aqui. Está lá no módulo 13 que eu explico como funciona. Você que quer também fazer aquisição ou quer utilizá-la, é só entrar em contato comigo. Ó, ele utilizando aqui a ferramenta, mostrando as possibilidades de entrada. A aula que eu subi ontem aqui no canal. O John, ó, operando, utilizando a ferramenta também, operando pelo celular, ó, altamente lucrativo e trabalhando com mão baixa, $16. Para o John tá baixo já, hein, John? Eita, mundo velho sem porteira, meus parabéns. Análise gráfica é vida, ó, John batendo meta, em pleno celular, operando de domingo. Geilson aqui, ó, batendo meta. O pessoal que operou ATC, né? Luiz aqui também, ó, batendo meta. Wesley aqui fazendo um 4-2. Marcelo aqui, ó, uma entrada só, altamente lucrativo. Aqui o John fazendo seu saques aqui em pleno sábado. E assim por diante, pessoal. Entra aí, tá? Acompanhe os alunos, baixe ali o seu e-book, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui nas análises que nós fizemos. Olha só, pessoal. Voltando à questão da análise, sobre o que sempre como eu falo que a gente tem que seguir tendência. Quando eu chego aqui nesse gráfico, ó, o que eu vejo esse gráfico? Eu vejo esse gráfico trabalhando com várias resistências. Ou seja, qual é o movimento que o gráfico está fazendo? Ó, ele está fazendo uma onda de baixa. O que eu preciso fazer? Simples. Trabalhar os movimentos da onda, seguindo a sua força, a sua impulsão e trabalhando ela. Então, se ela é uma força de baixa, se é uma tendência de baixa, eu vou vender. Por isso que eu fiz aquela venda aqui, ó, no fechamento da região. E aí eu tenho dois tipos de entradas, né, que eu já expliquei para vocês. A entrada de risco, que é justamente o fechamento da região, ou a entrada de confirmação, que é após padrão de vela. Faço uma entrada com 3 taxas, não computo as 3 taxas, sem problema algum. Eu espero o movimento acontecer. E aí vem e fecha um padrão de vela aqui, ó, dentro da região que eu havia feito. Quando ele fecha um padrão de vela dentro dessa região, travando a movimentação, aí eu vejo então o que? A entrada de confirmação. Coisa que não tinha na primeira entrada de risco. Perfeito? Perfeito. O que eu faço? Vou lá, faço mais uma entradinha linda, acompanhando ali o movimento do preço. Isso, pessoal, é fazer uma entrada seguindo a tendência, seguindo o movimento do preço. Compreender na movimentação. Sempre tem que ter o contexto do gráfico, as regiões de suporte e resistência que eu vou definir minha entrada, entender como essa tendência está trabalhando, esperar o padrão de vela para fazer a entrada e poder aplicar o trade. Ó, o gráfico está chegando próximo àquela região novamente. Vamos ver se tem uma outra oportunidade aqui. Deixa eu dar uma olhada, ver o que o gráfico está fazendo. Ó. Por enquanto, pessoal, esse ativo aqui, ele está ganhando força de movimentação de alta, mas ele não está tão expressivo ainda ali naquela movimentação. Ó. Tanto é que o ativo está perdendo força aqui nessa região. Ó. Ele tem um ponto aqui de região. Como é que eu posso entender se esse ativo está com força ou não? Eu tenho a máxima de um candle anterior aqui. Como é que ele vai fazer essa movimentação? Ele tem que, no mínimo, ter força para romper candle anterior. Ele tem que ter, pelo menos, movimentação de rompimento de candle anterior. Olha a dica de ouro aí. Olha a dica de ouro para operar tendência, tá? Estou deixando uma dica de ouro para você aí. Se eu tenho a possibilidade de negociar o gráfico em algumas regiões de tendência, eu preciso que ele rompa o candle anterior. Se ele não romper o candle anterior, eu tenho alta possibilidade dele continuar um movimento de tendência. Ó, por isso que eu tracei uma seta aqui e fiz uma entrada de venda. Esse movimento aqui, pessoal, ele é uma exceção de movimento se ele romper essa região aqui, tá? Olha só como a dificuldade que ele tem. Por quê? A possibilidade de movimento de execução em tendência é sempre romper máxima ou mínima de candle anterior. Sempre, sempre. Tá lá, ó. Tá lá. Dica de ouro, pessoal. Vou deixar uma dica de ouro para você aqui, ó. Olha só o movimento do gráfico. Deixa eu tirar isso aqui, ó, para você entender melhor o que eu estou fazendo, ó. A técnica requer o quê? Que eu continue vendendo o preço.
que eu continue vendendo o preço na tendência. Mas como eu vou executar essa tendência? Já falei para vocês, eu vou sempre executar a tendência dentro do movimento da tendência. Então, se a tendência é de baixa, se a tendência está vindo de baixo, eu vou sempre executar a tendência de baixo. Tendência de baixa, pessoal. Tendência ainda é de baixa. Só que existem momentos de execução de tendência. Por exemplo, eu entrei vendido neste candle aqui, ó, no fechamento deste candle aqui. Eu quase... Não, deu bom, né? Eu entrei com 3 taxas, deu bom, mas não pegou as 3 taxas. Por que ainda? Essa região ainda não tinha fechado em relação a este candle aqui. Beleza. Então eu fiz com a entrada de risco, mas deu bom, saí positivo. Agora, quando esse candle fecha, pega a dica de ouro aí, ele fecha aqui, ó, sem romper a máxima do candle anterior, o que ele me mostra? Que ele não tem força para corrigir essa tendência. Logo, eu vou lá e sento o dedo após esse candle. O que acontece? Entradinha linda. Estou seguindo a tendência. A mesma coisa aqui, ó, estou seguindo a tendência. Preço chegou nessa região. Chegou aqui na máxima desse candle anterior. Eu tenho aqui, ó, regiões travando esse movimento. O que aconteceu aqui? Ele não conseguiu romper a máxima do candle anterior. O que eu fiz ali, ó? Vendi. Por quê? Porque eu estou utilizando a força da tendência. Ah, Cadu, mas depois o candle veio e rompeu a região ali, ó. Ele não continuou a movimentação. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Ali é uma entradinha num pullback dessa movimentação aqui, ó. Entenda isso, ó. O gráfico vai fazer todas as vezes essas movimentações. Existem movimentações, bem agora que eu estou querendo desenhar para vocês aqui, o mouse começa a dar aqueles pipoco, né? Esse mouse não... segunda-feira, né? Então, ó, todas as vezes que você vê um movimento como esse, um movimento aqui, ó, como esse, que são movimentos que você entende que não teve a força suficiente de continuidade de movimento, existe a possibilidade de continuidade do preço, pessoal. Existe a possibilidade de continuidade do preço. Agora é claro, então Cadu, todas as vezes que não romper região eu vou sair sentando o dedo no gráfico. Não, não é assim. Todas as vezes eu comento isso e você fala assim, lá vem o Cadu falando que não é assim. Por quê? Porque você precisa entender essa contextualização. Se eu abro o ativo aqui, ó, eu sei que você vai chegar aqui e vai falar assim, poxa Cadu, aqui ó, a minha vontade era comprar. Pessoal, se eu falar para você que eu vou começar a pensar em compra após o fechamento desses 50%, ó, eu vou pensar em compra aqui, ó, depois que esse ativo fizer este movimento da onda e aí ele retornar para buscar 100%. Enquanto ele estiver abaixo desses 50% aqui, ó, eu estou pensando em venda, tá? Eu estou pensando em venda. Porque aí é o encaixe do contexto. Eu tenho que ver o contexto, eu tenho que ter as regiões. Então, se eu tenho região intermediária aqui ainda, ó, me mostrando possibilidades de venda, eu vou vender. Eu só vou fazer compra quando ela estiver trabalhando acima disso. Claro, enquadrando os padrões de velas, e aí vem o fechamento da máxima e da mínima do candle. Padrões de vela, tá? Vou ver o padrão de vela, vou ver como a vela fecha, vou ver se ela vai ter força de rompimento de mínima ou máxima do candle anterior, junto com o volume. Fazendo isso, eu consigo encaixar o contexto ou encaixar os movimentos e eu consigo entender a dinâmica do preço. Desde o primeiro trade, ó, que eu fiz aqui, ó, eu estou vendo justamente esses movimentos. Eu preciso entender a movimentação. Eu preciso compreender a movimentação. Ó, Euro-USD, Euro-USD de novo, 3 entradas perfeitas. Então, por exemplo, se o gráfico está vindo embaixo, o gráfico está vindo embaixo, tem região, faz um candle gigante, vai lá, tem região, faz um candle com pavio, não tem problema, tem movimentação, eu vou continuar seguindo a tendência. Tem contexto de tendência? Tem movimentação de tendência? Tem. Então vou continuar seguindo a tendência. Chegou aqui, preço parou com um padrão de vela. Preço para e fecha candle sem romper máxima do candle anterior. Opa! Está acontecendo uma pequena correção na tendência? Está acontecendo um pequeno movimento na tendência? Está acontecendo algo que eu possa entender a tendência de continuidade de queda? Opa!
Então, aqui existe a possibilidade de uma pequena correção? Claro, eu estou falando de um movimento que o efeito do preço, que é este efeito do padrão de vela fazer este movimento, tem que estar ligado com a tendência. Então, se você chegar nesse exato momento, você precisar que aconteça uma correção naquela tendência, para depois ela continuar, e ele fizer esses padrões de não rompimento de máximo ou mínimo anterior, já é uma possibilidade que você está numa região que você pode ou corrigir ou continuar o movimento. Sempre lembrando que a causa do movimento, que vai ser toda a movimentação do preço em relação a esse movimento todo, tem que estar ligado com esse efeito aqui do preço. Então, o movimento da tendência, ou saber como operar uma tendência, ou como analisar uma tendência, tem que estar ligado com o movimento do gráfico. Se não tiver uma ligação com o movimento do gráfico, pessoal, você tem que ficar de fora da movimentação. Você tem que ficar de fora desse movimento de tendência. Como aqui, ó. Por que que o Cadu fez uma venda aqui? Por que que o Cadu fez uma venda? Olha a movimentação da tendência, ó. Força de baixa, força de baixa. Teve algum candle, alguma coisa mostrando força de continuidade? Não, fiz venda, né? Com as 3 taxas. Preço retornou na região. Olha o que aconteceu aqui, continuou mostrando o quê? Fraqueza na região. Cadu vai lá e faz venda. Chega aqui em euro USD, preço ainda está aqui, ó. Olha só onde o preço está. Olha a região. Olha a movimentação. Se você traçar uma linha de referência aqui, ó. Se você traçar uma linha de referência aqui, o preço ainda está fazendo o quê? Ó? Uma movimentação de baixa dentro de um canal. Quando ele dá o padrão de vela para eu fazer a entrada aqui, ó, uma pequena correção, eu vou lá e corrijo. Ah, mas e agora, Cadu? Ó, aqui o preço já está fora da linha de referência. Agora já mudou tudo. Já mudou tudo. Porém, eu tenho que dividir, ó, 100% do canal e 50% do canal. Meu 50% está aqui, ó. Eu ainda tenho expectativa de fazer compra aqui nesse gráfico? Ainda não. Ainda não. Tá? É claro que você que está chegando agora no canal, está vendo isso pela primeira vez, talvez para você seja difícil de entender. Mas aos poucos você vai acostumando, vai entendendo a movimentação, vai entendendo como é que o preço trabalha e você vai começar a entender todas essas movimentações lógicas do preço, tá? Como ele fez aqui, ó, em euro USD, como ele fez aqui em euro USD e como ele fez em euro USD. Então o preço sempre vai trazer essas expectativas para nós. Pensa sempre assim, ó. Enquanto o ativo estiver fazendo as ondas descendo, Cadu, a onda está descendo, está fazendo uma onda descendo. Para que você vai comprar? Desce com ela, continua descendo, é venda. Ah, Cadu, mas agora o ativo está nitidamente fazendo um movimento de alta. Então, você vai comprar com o ativo. É óbvio que você vai comprar. Se o ativo faz movimento de alta, você vai comprar. Se o ativo está fazendo movimento de baixa, eu vou vender. Ah, mas teve uma oportunidade aqui, ó. Eu tentei comprar porque teve um padrão e o preço continuou caindo. Pessoal, teve uma oportunidade aqui, ó, de eu vender. Eu tentei vender e o preço continuou subindo. Se você fizer uma compra contra um movimento desse, ou você fizer uma venda contra um movimento desse, você está indo contra toda a movimentação do gráfico. Pensa numa onda. Você já foi para o mar? Já foi para o mar? Então imagina aqui, ó, o mar está desse jeito aqui. Então aqui o surfista está esperando o quê? O surfista está esperando a onda, tá? O surfista, ele vai pegar a onda no sentido da onda. A onda vem vindo aqui, ó. Ele vai pegar a onda para ele seguir a onda até a praia, ou ele vai fazer o movimento ao contrário? Ele vira a prancha contra a onda e encara a onda. Pelo contrário, né? Quando a onda vem e ele está contra ela, ele afunda a prancha para passar por baixo. Porque se ele encarar de frente a onda, ele vai se quebrar todo. Pessoal, por que que você vai subir? Por que que você vai surfar subindo essa onda aqui, se a onda está descendo? Por que que você vai querer subir? Essa onda aqui que está subindo, ó. Essa onda que está subindo aqui.
Por que você vai querer descer? Você percebeu que não tem lógica? Não tem lógica. Então, se a onda está descendo, você vai continuar descendo a onda. Se a onda está vindo para o movimento aqui, da esquerda para a direita, como surfista, você vai seguir da esquerda para a direita. Se a onda está descendo, você não tem que ficar subindo, você tem que seguir a onda. Se a onda está subindo, você não tem que descer a onda, você tem que subir a onda. A tendência é sua amiga. Aprenda a utilizar as tendências ao seu favor. Aprenda a utilizar a força do gráfico ao seu favor. Aprenda a compreender que você não pode ir contra os movimentos das ondas, porque você está indo contra a força gráfica, contra a força do movimento. Siga sempre a tendência sempre será sua amiga. Quando você começar a aprender, quando você vier para o treinamento começar a aprender essas questões, você vai começar a entender que quando você faz um movimento a favor do movimento da tendência, você vai começar a entender o porquê que a força do gráfico é tão importante. Ah, Cadu, mas está confusa agora aqui, ó. Eu estou vendo o movimento do gráfico, eu não sei se a força é de alta, se a força é de baixa. Está em dúvida? Começou agora, não sabe? Muda de ativo. Espera o ativo clarear. Um trader que é lucrativo é aquele que tem paciência, pois é regra do mercado. O dinheiro sai da mão dos impacientes e vai para a mão dos pacientes. Simples assim. Simples assim. Tá bom, pessoal? Hoje falamos então sobre tendência, tá? Você que chegou até o final aí, escreve aí nos comentários tendência. Não precisa ter hashtag não, é só escrever mesmo tendência, tá? Se você chegou até o final e escrever tendência nos comentários, após a aula, eu vou saber que você chegou até o final. Você vai me incentivar a continuar trazendo conteúdo para vocês. Essa semana eu quero ver se eu falo um pouco mais de tendência, né? Semana passada eu falei mais de suporte e resistência. Se o gráfico der oportunidade sim, eu vou continuar falando de tendência, vou continuar trazendo assuntos para vocês, para que as escamas dos olhos de vocês comecem a cair, que vocês comecem a entender o gráfico de uma forma lógica. É óbvio, se você quiser aprender, acelerar os seus conhecimentos, parar de entregar dinheiro para a corretora, ter a convicção e o entendimento real de como analisar o gráfico, vir para o treinamento será a melhor opção. Porque aqui você vai aprender de verdade, passo a passo, de forma profunda a análise e vai ter o suporte diretamente comigo. Então você vai poder acelerar os seus conhecimentos, aprender em pouco tempo aquilo que talvez você demoraria anos e dominar o gráfico de uma vez por todas. Você também quer fazer aquisição da ferramenta Hunter, do indicador, que eu falo lá no módulo 13, é só entrar em contato comigo, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Estou ficando por aqui. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Um beijo no coração e até amanhã. Fui!